Olá pessoal, Wesley Victor na área, professor de História. E o tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre entradas e bandeiras, ou seja, dos bandeirantes. E aí desses povos, desses bandeirantes, dessas entradas, dessas bandeiras que fizeram de grande relevância para o nosso país, principalmente a gente pode afirmar o alargamento do nosso território. Se a gente voltar à história e a gente lembrar do Tratado de Tordesilhas, o Brasil ele não tinha esse território que temos hoje. E aí coube aos bandeirantes esse processo de alargamento das fronteiras territoriais. Mas por que os bandeirantes fizeram esse processo? A gente vai ter que lembrar um pouco que quando os portugueses aqui chegaram no Brasil, eles não encontraram nem ouro, nem prata, nenhum metal precioso. E aí sabia-se que na América Espanhola, ou seja, nos países que foram colônias espanholas, foi encontrado farturas de ouro. E aí os portugueses eles pensaram em fazer o processo de afastamento do litoral, até porque os nossos primeiros anos da nossa colonização brasileira, essa colonização ela foi baseada justamente na faixa litorânea. Então coube aos bandeirantes iniciar o processo de penetração ao interior. E aí essa penetração interior que vai acontecer, obviamente ela vai ser em busca de metais preciosos, até finalmente encontrar o ouro no Brasil, tá? E aí esses bandeirantes a gente pode ter com algumas denominações, que é a denominação dada aos sertanistas do Brasil. Por quê? Porque eles penetraram para o interior. A partir do século XVI, eles penetram nos sertões brasileiros em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro, prata, que já era abundante, como eu já falei, lá na América Espanhola, tá? Além de um outro fator, que era os índios para a escravização, e também a gente pode perceber o extermínio dos quilombos. E aí a gente pode perceber que nesse processo a gente pode ter o extermínio, por exemplo, do quilombo dos Palmares e aí, consequentemente, a morte do Zumbi dos Palmares. E eu tenho uma definição de um historiador que eu gosto bastante, que é chamado de Boris Faustus, que ele fala um pouco sobre essa questão dos bandeirantes. Eu vou ler aqui para vocês. Os bandeirantes, eles marcham descalços, construíram um grupo de origem portuguesa ou mestiça. E não tinha nada a ver com a imagem de heróis civilizadores. Do ponto de vista da organização social, os paulistas construíram uma sociedade rústica, com menos distinção entre brancos e mestiços, influenciada pela cultura indígena, tá? Quando os espanhóis começavam a desbravar a América, logo encontraram metais preciosos em abundância, principalmente ouro e prata. Já os portugueses encontraram metais em pequena proporção, por isso passaram a explorar o pau-brasil. Porém, o governo português, preocupado em manter o domínio sobre o território brasileiro, patrocinou a entrada de expedições em terras brasileiras. E aí havia três tipos de expedições ao nosso território. Primeiro eram as bandeiras, que eram expedições particulares de exploração do território. Ou seja, se eu tivesse dinheiro, eu poderia contratar alguns bandeirantes e fazer a minha expedição particular, que era chamada de bandeiras. As entradas eram expedições que eram patrocinadas pelo governo português. As monções eram expedições fluviais por rio ao território brasileiro. E aí a gente pode perceber que lá em São Paulo eles vão fazer essas monções fluviais
correndo o curso do rio Tietê, que é o principal rio lá de São Paulo, tá? Então, todas elas tinham funções de explorar. A primeira é a exploração do território, a segunda, exploração das riquezas naturais, o ouro e da prata, e também do apressamento de índios. Como inicialmente os bandeirantes não encontraram ouro nem prata, eles passaram a escravizar os índios. Por esse motivo, passaram a invadir missões jesuíticas, pois nestes locais os índios eram europeizados. E aí a gente tem que lembrar daquelas missões jesuíticas, ou seja, vieram padres jesuítas para o Brasil com a missão de catequizar os índios, enquanto que os negros eles poderiam ser escravizados, eles poderiam ser torturados, eles poderiam ser maltratados, e os índios eles passaram por um processo de catequização. E aí essa catequização foi por conta da vinda desses padres jesuítas, tá? Com o objetivo de catequizar os índios. E aí a gente tem que lembrar que esse processo só ocorreu por conta da Reforma Protestante. A gente sabe que Calvino e Lutero vão fazer a Reforma Protestante lá na Europa, e aí, em resposta, a Igreja Católica vai iniciar um movimento que é chamado de Contra-Reforma. E esse movimento de Contra-Reforma, ele vai enviar para o Brasil vários padres jesuítas, tá? E aí, seguindo, houve 3 tipos de bandeiras. A de apresador, ou seja, para a captura de índios, chamados de gentil, para vender como escravos. O de prospector, ou seja, voltada para a busca de metais e pedras preciosas. E o de sertanismo de contrato, para combater índios e negros quilombos. Como eu já falei, dentre esse sertanismo de contrato, há a destruição do quilombo dos Palmares e, consequentemente, a morte do Zumbi dos Palmares. Através do conhecimento do índio sobre a natureza, os bandeirantes eles puderam desbravar e conquistar o interior, conhecendo na mata detalhes que os europeus não podiam perceber, porque o índio já era o habitante local, então ele sabia os atalhos que deveriam ser seguidos dentro da mata. Então os índios eles foram importantes também nesse processo dos bandeirantes. As bandeiras eram usadas para capturar novos escravos, além de índios que eram vendidos para o trabalho na lavoura. Mobilizado algumas cidades de São Paulo, os bandeirantes, juntamente com os índios, que esses índios eles foram aculturados, esses passaram por o processo de aculturação do branco, ou tribos aliadas, participavam das expedições na captura de novos índios, trabalhando como guias, caçadores, cozinheiros. Os índios escravizados eram chamados também de negros na terra, expressão usada para diferenciá-los dos escravos africanos que eram conhecidos como negros de Guiné. Tá? Em 1750, a coroa portuguesa estabeleceu uma lei que só poderiam ser escravizados os índios capturados nas chamadas guerras justas, ou seja, amparando os bandeirantes que toda a escravidão justificava como guerra justa. Então, aquele índio que tinha sido escravizado era aquele índio que era rebelde, que ele não queria cumprir as determinações do branco, que era a cultura dominante. Então, aquele que não quisesse cumprir com as ordens do branco, eles podiam ser escravizados por meio de uma guerra chamada de guerra justa. No início da colonização, os objetivos do governo português e da igreja era dominar as tribos indígenas que não aceitavam a presença do colonizador europeu. Com a União Ibérica, relembrando que foi aquele período de 1580 a 1640, houve uma dificuldade de abastecer
a lavoura brasileira com escravos africanos. Por isso houve um aumento da procura de mão de obra indígena. E aí isso fez com que houvesse uma procura para proteger e organizar os índios em aldeamentos distantes do litoral. Nestas missões, os índios, que eram os índios guaranis, dedicavam-se, entre outras coisas, ao cultivo da erva mate, que era exportada pelos jesuítas para a Europa. Sempre perseguidos pelos bandeirantes paulistas, os jesuítas vão se refugiar lá na região da Amazônia, tá? Onde ergueram numerosas missões dedicadas à exploração comercial, que aí vai ser as drogas do sertão. Que drogas são essas? O cravo, a canela, a castanha, o cacau, que também vão ser produtos que vão ser vendidos pelos portugueses. A trabalho da população indígena que viviam nessas aldeias eram organizados pelos jesuítas, enquanto alguns cultivavam a terra, outros produziam artesanalmente os artigos que eram necessários. Tá? De fato, vários padres tiveram importante papel na tarefa de jesuíta, chegando até mesmo desbravarem outras localidades. Nem mesmo os portugueses tinham uma condição de sozinhos estabelecerem o domínio metropolitano. A associação entre a igreja e o Estado era basicamente ativa nesse período. As missões jesuíticas encamparam uma população indígena que ganhava uma educação religiosa em troca de uma rotina de serviços voltada à manutenção desses próprios locais. Com o passar do tempo, algumas dessas propriedades clericais passaram a integrar a economia com o desenvolvimento da agropecuária e outras atividades que era o extrativismo. Dessa forma, conciliavam a dupla função que os jesuítas estabeleciam, tanto a parte da religião quanto a questão econômica. Enquanto essa situação próspera se desenhava no interior da colônia, os proprietários de terra do litoral enfrentavam grandes dificuldades para ampliar a rentabilidade de suas posses. E aí, a rivalidade entre bandeirantes e jesuítas marcou uma das mais acirradas disputas no século XVII e século XVIII. Vez por outra, ambos os lados recorriam à colônia portuguesa para resolver a rotina que era rotineiramente essa contenda. Por um lado, os colonizadores reclamavam da falta de suporte da própria administração colonial. Por outro, os jesuítas apelavam para a influência da igreja junto ao Estado para denunciar as agressões que os bandeirantes faziam. O desgaste causado por essas disputas só foi resolvido com as ações impostas pelo Marquês de Pombal. O mais famoso bandeirante, que nasceu foi lá no estado de São Paulo. Foram, em parte, responsáveis pela conquista do interior e extensão do limite de fronteira do Brasil, além do limite do Tordesilhas, do Tratado de Tordesilhas. Acordo firmado entre Portugal e Espanha. Com isso, todo o centro-oeste passou a pertencer ao Brasil, sendo criados em 1748 as capitais de Goiás, Mato Grosso, e o Brasil foi expandido também para o sul, chegando lá na região de Santa Catarina, lá em Laguna. No entanto, os resultados dessas expedições foram desastrosos para povos que foram reduzidos à escravidão, deslocados e descaracterizados de sua identidade cultural, ora dizimado tanto pela violência dos colônios,
ou pelo contágio de doenças para os quais seus organismos estavam desprovidos de defesas. As reduções organizadas pelos jesuítas no interior do continente foram, para os paulistas, a solução para seus problemas. Reuniram milhares de índios adestrados na agricultura e no trabalho manuais, mais valiosos que ferozes, que eram assim estabelecidos. Bom, eles estabeleceram esse processo durante esse período de bandeira, e aí tem um lado extremamente importante, que foi essa ampliação das fronteiras brasileiras, além do Tordesilhas. Com isso, a gente pode dizer que o Brasil tem quase a mesma extensão territorial, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste, tá? Forte abraço para todos, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima aula.